Olá, bem-vindo, bem-vinda ao TVMP Entrevista. Hoje a gente vai conhecer a respeito da plataforma Panorama da Educação, que foi criada pelo Ministério Público de Minas Gerais para ajudar promotores de justiça na defesa do direito à educação em Minas. E sobre isso eu converso com a promotora de justiça, Gisele Ribeiro de Oliveira, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação do MPMG. Tudo bem, doutora? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Laura. Obrigada por essa oportunidade de falar um pouco do trabalho do Ministério Público na defesa da educação. Pois é, como é que anda esse trabalho do Ministério Público na defesa da educação? O trabalho na defesa da educação estava encontrando um desafio, um obstáculo, eu diria, para a sua melhor efetividade. E qual era esse? Um excesso de informações, mas informações esparçadas, fragmentadas e pouco acessíveis. Era um paradoxo, né? Então, no CauEduc, o que nós fizemos? Nós idealizamos uma plataforma que pudesse congregar os dados oficiais da educação em Minas Gerais, estratificado por municípios, de maneira a facilitar que os promotores e promotoras de justiça em Minas Gerais possam exercer esse seu dever tão importante de defesa da educação. Qual que é esse panorama da educação? Quais são os dados que o Ministério Público tem trabalhado para auxiliar no trabalho dos promotores? Estamos trabalhando com dados de diversas plataformas, como eu disse, dessa vez unidos e eles estão sendo, como eu posso dizer, assim, a gente verifica se esses dados, né, a realidade fática está compatível com aquele ideal da lei ou dos planos nacionais, estaduais e municipais de educação. Nós verificamos, né, por esses dados, por exemplo, que nós tivemos uma melhora na educação nos últimos 10 anos em alguns aspectos. Nós temos mais professores mais qualificados, nós tivemos uma diminuição daqueles índices de distorção entre a idade do aluno e a série que ele deveria estar. Tivemos um aumento na educação de jovens e adultos, na educação em tempo integral, por exemplo. Mas nós percebemos também, ao colocar esses dados e comparar eles com os ideais, que essa evolução foi pouca, que essa evolução não foi a idealizada nos planos nacionais que foram feitos 10 anos atrás. Ou seja, nós não evoluímos como deveríamos ter evoluído na educação. Há muita discrepância entre as regiões de Minas, que é um estado tão grande, né? Sim, nós temos discrepância entre as regiões de Minas, nós temos discrepâncias entre a educação pública e privada, temos discrepâncias inclusive por raça. Tudo isso é mostrado nos dados do IBGE, nos dados do INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas na área de educação. E esses dados não estavam sendo, na minha opinião, devidamente aproveitados. Agora, colocando eles todos juntos e verificando como que um indicador influencia no outro, a gente consegue traçar estratégias para mudar essa realidade. Explica para a gente como que um dado influencia no outro. Em que questões, por exemplo? Vou te dar um exemplo. Alguns municípios em Minas, e aí eu posso dizer que a grande maioria deles, não oferecem educação infantil em creches para crianças de 0 a 3 anos de idade. A maioria desses municípios alega que já está investindo 25% do seu orçamento na educação, que não tem possibilidade financeira de resolver esse problema. Muito bem. Nós captamos dados, por exemplo, da plataforma da Antonieta de Barros e verificamos que alguns desses municípios tinham obras da educação infantil paralisadas. Eles poderiam ter verbas do governo federal para a construção de creches e estavam com as obras paralisadas por não preencher todos os requisitos que o governo estava exigindo. Outros desses municípios, embora tenham
embora tenham investido 25% na educação, quando a gente foi verificar quanto que ele investiu na educação infantil, ele não investiu aquilo que ele tinha previsto no orçamento. Investiu menos do que tinha sido previsto na lei orçamentária. E assim nós conseguimos discutir com o município possibilidades de sanar esse defeito na execução da política. E eu digo que é um defeito porque é uma política pública que não está obedecendo os ditames legais e aqueles ditames que já são exigidos pelos nossos tribunais também. E tem bastado essa orientação ou tem sido necessária judicializar essas questões? Nós temos trabalhado inicialmente com processos de negociação para ações estruturadas. Sabemos que é uma realidade que não vai mudar do dia para a noite e que o município precisa se planejar para implementar as políticas, mas num prazo razoável, né? Não é uma realidade que nós podemos esperar mais 10 anos para ser mudada. Então, iniciamos sempre com esse diálogo, com essa busca de consensos para a estruturação de uma política. Agora, naqueles locais em que esse consenso não é possível, realmente tem havido a judicialização, como já aconteceu em alguns municípios aqui em Minas Gerais. Em termos de estrutura das escolas, né, das instituições de ensino, a gente estava vivendo uma realidade em que faltava água, né, em alguns lugares, e saneamento básico, né, em algumas escolas. Como é que está essa questão? O Ministério Público, né, de Defesa da Educação, de defesa do consumidor e também de defesa da saúde e das crianças e dos adolescentes, nós temos trabalhado conjuntamente para mudar essa realidade. Então, com base em dados do Censo Escolar de 2024, nós tivemos acesso a informações sobre escolas em que não havia acesso à água potável, ou que não havia banheiro sequer, ou coleta de esgotos. E foram visitadas 88 escolas na Semana Nacional de Meio Ambiente, aqui, foi uma ação nacional, aqui em Minas Gerais foram visitadas 88 escolas, dessas que apresentaram problemas, e muitas delas foi realmente constatado em loco esse tipo de problema. Problema de escolas que recebiam águas de captação direto em nascentes, por exemplo, que quando chove a água chega barrenta, né, nas torneiras e até nos filtros. E é uma realidade que o Ministério Público pretende ajudar a mudar. A gente sofreu um impacto muito grande com a pandemia em todas as áreas, né? Mas na educação isso foi muito grande, né? Esse impacto. Como é que os órgãos de governo e o Ministério Público têm lidado com esse impacto? Já recuperamos alguma coisa? É verdade, Laura. Olhando os dados do IDEB, que é um índice nacional da educação básica, é o índice de desenvolvimento da educação básica. Esse índice mede como estão as competências dos alunos, principalmente em leitura, né, no português e na matemática. É um índice nacional, é uma prova que é feita nacionalmente. E olhando esse índice, né, comparando os últimos anos, nós verificamos que atualmente nós ainda não chegamos nos índices pré-pandemia. Houve um déficit mesmo de aprendizado, isso está sendo comprovado agora em estatísticas, em números para os alunos, e isso necessariamente tem que ser combatido. Nós verificamos também que os índices de analfabetismo de adolescentes e adultos acima de 15 anos ainda está em mais de 10%. É muito alto isso. Isso, com certeza, é reflexo da pandemia também. Temos um índice de evasão escolar de quase 1%. São todos dados que estão demonstrando que aqueles problemas trazidos na educação ainda não foram superados e precisam ser enfrentados. E assim, o Ministério Público pretende acompanhar as políticas para a melhoria dos índices de alfabetização e também da educação de jovens adultos, já que muitos deles já abandonaram a escola, mas ainda sempre é tempo de aprender.
Houve alguma ação, alguma iniciativa exatamente por causa desse impacto da pandemia na educação? Esse impacto tem sido trabalhado paulatinamente. Algumas comarcas têm trabalhado essa questão de melhoria de índices, né? Eu posso citar Paracatu, eu posso citar também alguns municípios do sul de Minas, salvo engano, Camanducaia, que têm se preocupado com isso e exigido, né, do município e do estado a adoção de medidas para melhoria disso. Agora, essa melhoria, não existe um fator que vai fazer mudar. São várias ações. A gente passa pelo aumento de vagas na educação em tempo integral. Né? Isso cientificamente é comprovado que ajuda, né, os alunos a melhorarem os índices de aprendizado. E aqui em Minas, a gente não está cumprindo nem a meta do Plano Nacional de Educação. A gente está com índices baixos ainda dessa educação em tempo integral. Passa por isso, passa pela valorização dos profissionais da educação, passa né, por esse cuidado com os alunos da educação especial também, porque eles também fazem parte das estatísticas. Então, é uma série de medidas que nós precisamos acompanhar para que tenhamos no futuro melhoria nesses indicadores, que nada mais significa do que melhoria na educação recebida pelas crianças e pelos adolescentes. A pandemia trouxe um despertar para a necessidade da melhoria também da educação digital. Como é que isso está sendo realizado e em que o Ministério Público tem ajudado nessa questão? Sem dúvida nenhuma. É previsto na nossa legislação, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, essa necessidade de inclusão digital, essa necessidade de acesso à internet de alta velocidade, inclusive, essa alfabetização digital. E isso é importante não só para o mercado de trabalho, mas até para a formação do cidadão, né? Entender onde procurar fontes confiáveis de informação, o que é fake news na internet, o que não é. Tudo isso é fundamental. O Ministério Público tem notícia de investimentos do governo federal, estadual e de alguns municípios nessa área, mas né, a gente pensa como ainda é difícil a gente alcançar esse letramento digital num estado em que a gente ainda está trabalhando a inclusão básica de alunos na escola, né? Ou água potável em escolas, né? Uma coisa não exclui a outra, né? O Ministério Público pretende acompanhar todas essas questões simultaneamente, mas entendendo que é um desafio grande, né, diante dessas desigualdades que ainda temos. São dados que também constam da plataforma do Panorama da Educação? A plataforma Panorama da Educação, ela está sendo implantada paulatinamente. Então, num primeiro momento, nós temos dados gerais dos municípios, do tipo número de alunos matriculados, número de escolas, de qual rede de ensino, a qual rede de ensino pertence cada escola. E nós vamos trabalhar eixos prioritários. O primeiro eixo prioritário escolhido foi a educação infantil. Então, nós compilamos ali todos os dados que podem auxiliar o promotor na implementação, no fomento à implementação de uma educação infantil em seus municípios. E os próximos parâmetros que pretendemos trabalhar são o analfabetismo, tanto na questão da educação dos jovens adultos, quanto na questão desses índices que nós temos verificados de alunos que não estão chegando à segunda série, por exemplo, do ensino fundamental, alfabetizados. Então, temos que trabalhar isso verificando escola em tempo integral, educação de jovens adultos e outros parâmetros e outras políticas. E a plataforma foi criada aqui mesmo no Ministério Público pela Superintendente de Tecnologia da Informação? Como é que os promotores estão auxiliando, né, para criar essa ferramenta? A plataforma é um produto mineiro, local, ministerial. Ela foi sonhada
pelo Caueduc, assim que eu assumi o Caueduc, né, foi um das meus primeiros espantos verificar a dificuldade de acesso a essas informações. Quanto tempo a gente não perdia procurando em 5, 6, 7 sites diferentes por informações para chegar a uma conclusão estruturada. Então, ao verificar isso, o Caueduc idealizou e a Coordenadoria de Planejamento Institucional transformou o sonho em realidade, né? Eles, então, pegaram essa idealização, os dados que nós fornecemos, os parâmetros, né, de legalidade que eram para ter sido atingidos, e onde se pode buscar essas informações, né, e também esses cruzamentos. O Caueduc elaborou toda essa parte. Site do Ministério da Educação, Secretaria da Educação Estadual e municipais, né? Conselho Estadual de Educação, IBGE, Censo Escolar do INEP, Plataforma Antonieta Barros, Ministério da Educação, MEC. Essa plataforma Antonieta Barros traz que tipo de informações? Essa plataforma traz os dados de saneamento e de obras. Então, principalmente as obras que estão paralisadas, nós buscamos lá os dados para dizer para os promotores, se você tem problema de vagas, vamos ver como é que estão as obras para a gente, né, fechar essa matemática. Então, pegamos de todos esses sites e fornecemos. E a Coordenadoria de Planejamento do Ministério Público prontamente abraçou a causa. É uma preocupação do Ministério Público, essa nossa inclusão digital também, né? Esse nosso caminho para a modernidade. E assim foi lançada essa primeira etapa e, paulatinamente, nós vamos lançar dados e esse cruzamento de dados para ajudar em outras melhorias de outras políticas públicas. Como é que tem sido o retorno por parte dos promotores? Deve ter ajudado bastante no trabalho deles. Tem sido muito positivo. Nós recebemos um retorno positivo, sim, pois o nosso objetivo é trazer agilidade para o trabalho do promotor, né? Então, o trabalho do Caueduc é fomentar a atuação do promotor. Então, nós tivemos esse feedback de agilidade e também de ajuda nas estratégias de negociação, já que ao sentar na mesa com dados, a conversa é diferente. A busca de soluções conjuntas é muito mais qualificada. Então, tem sido um ótimo feedback. Essa plataforma, ela vai servir apenas para o trabalho dos promotores ou ela vai poder ser acessada por outras pessoas, pelo público em geral? Nessa primeira fase também, apenas por promotores, então ela está na intranet, né, com acesso aos promotores, mas nós já estamos trabalhando com a Coordenadoria de Planejamento para ter esse panorama estadual, principalmente de cumprimento dos planos nacional, estadual e municipal de educação, juntos, acessível para qualquer cidadão. Porque assim, né, em cada município, as pessoas podem saber se estão sendo cumpridos aqueles objetivos que não tem que ser objetivos de um governo, são objetivos de Estado. A educação é a garantia de um futuro melhor, né, para as nossas crianças e adolescentes. E de interesse de toda a sociedade, vai ser uma ferramenta de transparência também, né? Exatamente. Esse serviço que está sendo prestado e pelo trabalho do Ministério Público, né? Há uma programação para o que o Ministério Público pretende, com o auxílio da plataforma, alcançar na educação em Minas? O Ministério Público é sempre visionário e sempre audacioso, né? Nós, né, no Caueduc, idealizamos uma melhoria na educação em vários níveis. São 10 bases, não é isso? 10 bases que nós estamos usando. Oficiais. Por enquanto. Quais são elas? Procuramos outras bases. Como eu disse, censo demográfico do IBGE, o censo educacional, os dados de cumprimento dos programas nacionais. E o nosso objetivo é mesmo garantir acesso a todos à educação, como preconizado na Constituição. É que esse acesso
seja de qualidade, ou seja, não adianta estar na escola se não está havendo a efetiva aprendizagem. Então, queremos a educação para todos, uma educação de qualidade e uma educação com segurança também. Então, nossos objetivos caminham para esse lado. E esses resultados vão ser colocados na plataforma também? Como é que isso vai ser programado para ser acessado? Laura, essa é uma ótima ideia. Nós pretendemos colher esses dados, né, dos promotores. O projeto Crescer Juntos, por exemplo, nós temos uma meta de 18 meses para verificar os indicadores e metas. Isso ia ser divulgado, mas divulgar na plataforma é uma forma de valorizar o trabalho de cada um desses promotores que tem lutado pela melhoria dos seus municípios, de suas comarcas. E também das prefeituras que têm tomado ações, adotado ações que tragam resultados exemplares. Não? Certamente. A gente tem exemplos assim, já para citar, desde a instituição do projeto e agora da plataforma? Certamente é importante valorizar os municípios que, dentre tantos objetivos a cumprir, né, nós entendemos as dificuldades que os prefeitos e secretários enfrentam, são muitas frentes de trabalho, mas a educação tem que ser prioritária, como previsto na Constituição. Então, nós queremos valorizar, sim, aqueles municípios que atendam a esse objetivo prioritário, e a divulgação é uma das melhores formas para fazer isso. O que a lei estabelece é justo, é plausível de ser executado? Por exemplo, a senhora citou, né, 25% orçamento que tem que ser investido na educação e deve ter os critérios para esse investimento. Sim. O que a lei determina é plausível, é possível de ser alcançado? No entendimento do Ministério Público, é sim plausível. Essa foi uma opção legislativa feita desde 1988 com a nossa Constituição. Muitas vezes, os municípios manifestam dificuldades no cumprimento dessas metas diante de outras despesas que têm. Mas é muito importante que os municípios entendam que foi estabelecida a educação, assim como a saúde, como prioridade. É uma prioridade da nação. Então, ao escolher onde investir o dinheiro público, existe uma discricionariedade, mas é uma discricionariedade limitada pela lei. É claro que a população, por exemplo, quer festejos, quer shows, né? Todo mundo quer cultura e diversão também. Mas se isso está comprometendo um investimento em educação, não é uma opção. A lei põe esse limite. E fazendo uma boa gestão desse orçamento, é possível sim alcançar esses objetivos que foram estabelecidos por lei. Sem deixar de suportar a educação infantil, a creche, a infraestrutura, tudo é possível ser executado dentro dessa quantia estabelecida para o orçamento. No entendimento do Ministério Público, sim. Sabemos que o dinheiro é limitado, mas as prioridades legais têm que ser respeitadas. A maior dificuldade para o Ministério Público atuar é mesmo do entendimento das administrações? É uma grande dificuldade, é justamente esse feedback que os municípios dão sobre a dificuldade orçamentária mesmo. E, de fato, para ser justa com os municípios, nós verificamos os investimentos em educação nos últimos 10 anos, nós verificamos que os municípios têm aumentado essa porcentagem de investimentos. Há municípios que investam mais do que 25% Sim, orçamento? Existem. A União e o Estado precisam também acompanhar essa evolução de melhoria da porcentagem de investimentos na educação. Isso, quem está dizendo são os dados, né? Os dados que nós obtivemos no site do INEP. Então, tem havido essa melhoria. Mas, às vezes, falta do município esse planejamento, essa visão de prioridades obrigatórias, outras despesas que podem ser economizadas para respeito a isso, e até entendimento que educação não é despesa.
é investimento. Cada dólar, né, existe uma pesquisa que demonstra que cada dólar investido em educação, especialmente em educação infantil, retorna em 7 dólares, 7 a 10 dólares em economias de assistência social, segurança pública, benefícios outros, inclusive saúde. Então, é muito importante, né, o município entender que isso é um investimento. Não é um investimento para amanhã, mas é um investimento que, se não for feito hoje, depois de amanhã não se colhe os frutos. A gente está falando muito dos municípios, mas a gente tem as instituições da rede estadual. Sim. Como é que elas estão? Elas têm acompanhado esses critérios bem? O Ministério Público tem acompanhado também, né, os dados de investimento na educação da rede estadual, para verificar o respeito aos parâmetros legais e constitucionais. Nós verificamos que né, os dados que nós temos de Minas Gerais refletem a realidade dos municípios, do Estado e também das instituições privadas. E verificamos que há ainda um espaço para melhoria também na rede estadual. Quais são os próximos passos agora, então, com a plataforma e com as ações nas comarcas? Os próximos passos com a plataforma é continuar a inserção de dados e buscar parcerias com as instituições que colhem esses dados originalmente. E aí, né, temos dados do INEP, do TCE, do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Esse contato já foi feito com essas instituições? Estamos estabelecendo os contatos para obter esses dados de uma forma mais direta. Hoje estamos trabalhando com dados públicos que podem ser acessados por qualquer um, mas que estão fragmentados. A nossa ideia é buscar os dados na fonte. Então, este é o próximo passo. E os passos seguintes serão estabelecer outras áreas estratégicas e prioritárias para acompanhamento. Como eu disse, sairemos da educação infantil, né, partiremos dela e buscaremos também questões de analfabetismo, educação de jovens adultos e outras. Maravilha, sucesso com o trabalho, então. Muito obrigada, Muito obrigada pela Laura. sua presença aqui mais uma vez. Obrigada, Laura. E a você também, obrigada pela audiência. Confira nossos outros programas neste canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais. Até breve.